Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao segundo vídeo da nossa série sobre Bolsa para Iniciantes. Se você não assistiu o primeiro vídeo dessa série, onde eu falei sobre como iniciar na Bolsa de Valores da forma correta, do jeito certo, eu vou deixar aqui nos cards o link para esse vídeo, mas se você também quiser procurar esse vídeo no canal, é esse aqui que está aparecendo na tela. Então pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a estratégia de se investir com foco em dividendos. Essa com certeza é uma das formas que vai te fazer iniciar do jeito correto, da forma certa na Bolsa de Valores, visando receber muitos rendimentos. Mas antes, investidor, eu queria pedir para você deixar o like e você se inscrever no nosso canal. Mais de 85% das pessoas que nos acompanham não são inscritas. Para você isso não custa nada, mas para mim isso me ajuda bastante, assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e acaba entregando para mais pessoas. Consequentemente, isso ajuda no crescimento do canal. Então agora bora para o conteúdo. Então pessoal, vamos lá. Por que investir com foco em dividendos? Não sei se você conhece esse senhor aqui, mas o nome dele é Luiz Barsi. E ele é o maior investidor pessoa física da nossa Bolsa de Valores aqui no Brasil. Ele tem um patrimônio de mais de 4 bilhões de reais na Bolsa de Valores que ele construiu ao longo desses anos. E a estratégia que ele usou foi justamente uma estratégia focada em dividendos. Aqui eu tenho algumas frases do Luiz Barsi que ele exemplifica por que ele investe com foco em dividendos. Essa primeira frase dele é bem famosa, em que ele diz que você deve exorcizar o patrimônio e contemplar o seu dividendo. O que Luiz Barsi quer dizer com isso é que você deve deixar um pouco de lado a valorização da carteira no curto prazo e você na verdade deve priorizar quanto ela gera de proventos. O que faz bastante sentido, investidor. Imagine que você investiu numa determinada empresa, numa ação, que é uma ação mais focada em crescimento. E por mais que essa empresa possa ter multiplicado várias vezes o seu capital, se não for uma empresa com foco em pagamento de dividendos, você concorda que para você pagar as suas contas com esse dinheiro, com esse investimento, você teria que vender parte das suas ações? Então, como o Luiz Barsi fala, se você precisa vender parte do seu patrimônio para poder pagar as suas contas, você na verdade está empobrecendo. E é exatamente por isso que o foco não deve ser a valorização da carteira, mas sim o quanto ela gera de provento. Luiz Barsi também fala para você não adotar a postura de um especulador e fugir do day trade. Eu vou mostrar um pouco mais na frente e você vai entender que a chance de você perder dinheiro no longo prazo, em 15, 20 anos, é praticamente zero. Quando você decide na sua estratégia de investimentos usar o day trade, que basicamente é você comprar e vender uma ação no mesmo dia, visando obter algum tipo de ganho rápido, você não está adquirindo uma postura de investidor, e sim de especulador. Porque quando você decide investir em boas empresas, empresas que são fortes geradoras de caixa, que são lucrativas, é inevitável que ao longo do tempo as empresas aumentem os seus lucros e, consequentemente, aumentem o fluxo de dividendos. E é por isso que Luiz Barsi afirma que se você quiser ter sucesso na Bolsa de Valores, você não deve adquirir a postura de um especulador, e sim de um investidor. O investidor é aquela pessoa que investe em um projeto, que compra aquela empresa, acredita naquela empresa, nas operações daquela empresa, e que isso vai gerar muito retorno no longo prazo. Outro ponto importante que Luiz Barsi fala é que você deve procurar formatar metas em quantidade de ações e não em valor financeiro. Até porque o investimento em ações, como o próprio nome já diz, é renda variável. Significa que o preço das ações variam e, consequentemente, o valor em reais do seu patrimônio também varia. Por exemplo, em um ciclo de juros baixos, a bolsa pode performar muito bem e o seu patrimônio pode aumentar. Mas em contrapartida, como no caso de uma pandemia que nós vivemos em 2020 e 2021, num cenário completamente caótico em que a taxa de juros também está bem elevada, é muito comum que a bolsa venha a despencar. E o seu patrimônio ele fica oscilando durante esse tempo, durante esse processo, durante esses ciclos. Mas esse não é o ponto principal pelo qual o Luiz Barsi ele defende que você deve formar metas em quantidade de ações. Mas sim porque o dividendo ele é pago em função da quantidade de ações que você possui e não em função do seu valor financeiro. Então não importa se você tem 10, 20 ou 30 mil reais em uma empresa, o que importa é a quantidade de ações que você tem e o seu dividendo vai ser pago em função dessas ações. Como o Luiz Barsi diz, a ideia é que uma boa quantidade de ativos gere mais dividendos no fim das contas. E por último, e não menos importante, que faz muito sentido para essa estratégia de dividendos, sempre compre papéis com bons fundamentos.
Como o Bassi já disse, parece ser uma lição muito óbvia, mas é fundamental para você ter sucesso no longo prazo. Então a ideia aqui é que você não se deixe levar por essas promessas de valorizações, que às vezes muitas casas de análise, muitos analistas, ou até mesmo você vê em capa de revista, esse tipo de coisa. Você deve priorizar empresas que tenham bons fundamentos, que tenham um histórico bem consolidado de lucratividade e de pagamento de dividendos. E é exatamente por todos esses pontos que eu te falei agora que a gente deve focar numa estratégia voltada em dividendos, porque o dividendo ele é o único retorno sólido que existe no mercado de capitais. É o único retorno verdadeiro sobre o investimento, é literalmente o dinheiro que entra no seu bolso das operações de uma determinada empresa. Todo o resto é especulação. Então, se você investe em uma empresa e essa empresa por acaso dispara 10% nas cotações dela, e você quiser usufruir dessa diferença aqui, você basicamente teria que vender parte do seu patrimônio para ter acesso a esse lucro aqui. E muito provavelmente você faria isso para outras empresas e você seguiria na busca de qual é a próxima empresa que vai disparar, mas a questão é até quando você conseguiria fazer isso. Ninguém sabe qual é a próxima empresa que vai disparar 100, 200, 500%. Então, quando você investe em uma empresa, visando apenas a valorização dela, você na verdade está especulando que essa empresa vai ter algum tipo de valorização e você vai poder usufruir do ganho de capital. Aqui é outra citação do Luiz Bassi. Ele diz que patrimônio é o alimento do ego, o que paga boleto de fato é renda, é dividendo. E esse dividendo ele é pago pelas empresas que você investe. As próprias empresas elas definem quanto vai ser pago do lucro e normalmente esse pagamento vem de forma saudável, para que a empresa pague dividendos e que também ela consiga crescer nesse processo. Um bom exemplo disso que eu acabei de te falar é o caso do Banco do Brasil, que para 2023 definiu um payout de 40%, ou seja, de todo o lucro que o Banco do Brasil receber, 40% vai ser pago em forma de juros sobre capital próprio e ou dividendos. No caso do Banco do Brasil, ele já especificou quais seriam as datas dos anúncios, qual seria a data e base acionária, ou seja, a data em que você precisa ter as ações para ter direito a receber o dividendo ou o JCP, a data X, que é a data em que o dividendo de fato sai do caixa da empresa, e a data de cada pagamento. Mas perceba que o payout foi de 40%, ou seja, os outros 60% ficam para o Banco do Brasil reinvestir na empresa para no futuro conseguir pagar mais dividendos. Outro ponto que eu queria ressaltar aqui, investidor, de por que devemos investir com foco em dividendos, é que o dividendo ele cresce ao longo do tempo. Quanto mais a empresa reinveste nela mesma, mais ela consegue lucrar e, consequentemente, mais dividendo ela consegue pagar. E aqui eu trouxe um exemplo do histórico de dividendos da Taesa, que é uma transmissora de energia elétrica. Só lembrando que isso não é recomendação de investimento, pessoal. Observem aqui que a gente tem um histórico de 10 anos de pagamentos da Taesa, desde 2013 até o ano atual, 2023. Perceba que a Taesa sempre pagou dividendos. Alguns anos ela pagou mais, alguns anos ela pagou menos. Mas se você olhar numa janela de longo prazo, você pode perceber que o dividendo ele tende a crescer quando a empresa ela é bem lucrativa, ela é bem gerida e ela consegue reinvestir parte do lucro nela mesma. Esse tipo de empresa, que a gente chama de empresa perene, ela também tem muita facilidade em repassar o preço da inflação para os consumidores. Agora que você entendeu, investidor, por que a estratégia de foco em dividendos é importante, já que os dividendos, de fato, são a renda que você está gerando das empresas que você investe. E agora você entende também que esse dividendo ele tende a crescer ao longo do tempo. Eu vou te explicar agora como não perder dinheiro na bolsa de valores. O primeiro ponto que você deve se atentar, que você deve prestar atenção, são nas empresas de setores perenes e que possuem um bom histórico de lucros. Ou seja, não é porque uma determinada empresa ela está inserida num setor que é considerado um setor perene que essa empresa é uma boa empresa. E a maneira que a gente consegue diferenciar se é uma boa empresa ou se não é através do histórico comprovado de dividendos e de lucratividade. Um bom exemplo de uma empresa que está num bom setor, num setor perene e que tem um bom histórico de lucro e de pagamento de dividendos é o Banco do Brasil, como eu acabei de mostrar. Mas existem outros setores que são considerados setores perenes. O setor de banco, como eu falei, no caso existem empresas como o Banco do Brasil, Banco Santander, Bradesco, empresas de energia elétrica, como a Taesa, que é uma transmissora de energia elétrica, temos a TRPL4, que é a Transmissão Paulista, outra transmissora, tem a ENGIE, que é uma geradora de energia elétrica, a AES Brasil, que também é geradora, empresas de saneamento básico, como é o caso da Sanepar, da Copasa, empresas de telecomunicações, como no caso da Vivo, da TIM,
e empresas de seguros, como a BB Seguridade, a Caixa Seguridade, a Porto Seguro. Perceba, investidor, que todos esses setores aqui, eles possuem uma única coisa em comum. Todos esses setores são setores que são essenciais para uma economia, para uma sociedade funcionar. Hoje em dia, nenhuma sociedade sobrevive sem um sistema bancário bem definido, assim como a humanidade também não sobrevive mais sem energia elétrica. É justamente o contrário. O aumento do consumo de energia em um determinado país é um dos indicadores que mostra que esse país está se desenvolvendo. Assim como o setor de saneamento básico, nenhuma sociedade consegue sobreviver sem um sistema de saneamento, sem água potável, por exemplo. O setor de telecomunicações também está incluso nesses setores perenes. Hoje em dia é praticamente impossível a gente viver sem internet. E o setor de seguros. O setor de seguros tem uma característica muito interessante e perene, porque o seguro ele é um produto em que você paga, só que você reza para que você não precise usá-lo. Então é um produto que você vai sempre pagar sem você ter a intenção de usá-lo. Outro ponto interessante que mostra a força dos setores perenes, a gente pode observar na pandemia de 2020 que a gente viveu, entre 2020 e 2021. Enquanto muitas empresas durante a pandemia acabaram quebrando e fechando as portas, a gente passou por diversos eventos como o lockdown e nesse ponto, as empresas de telecomunicações foram extremamente importantes, já que diversas multinacionais, diversas grandes empresas mudaram a sua forma de trabalho para o home office. Dessa forma, a maioria das pessoas passaram a precisar de uma conexão de internet melhor e o consumo de energia elétrica também aumentou bastante, porque com a pandemia, todo mundo em casa, as pessoas consomem mais energia elétrica, as pessoas usam mais a internet, as pessoas utilizam água no seu dia a dia, então o setor de saneamento também não foi afetado, assim como o setor de seguros e de bancos. E aqui a gente tem exemplos de setores que não são perenes, como por exemplo, o setor de aviação, o setor de varejo, o setor de commodities. Um ponto que eu quero deixar bem claro, investidor, não é porque são setores que não são perenes que essas empresas são ruins. A gente tem algumas empresas que estão nesse setor de commodities que são extremamente interessantes. E o que torna esses setores não perenes é justamente a falta de resiliência que as empresas desse segmento possuem quando enfrentam algum tipo de crise. Mais uma vez, tomando o exemplo da pandemia. Durante o lockdown, a gente não conseguia mais viajar, a gente não conseguia pegar um avião para viajar, então as empresas de aviação foram bem afetadas. Muitas lojas fecharam as portas para evitar aglomerações, então o varejo também foi bem afetado. E no caso das commodities, isso se deve ao fato das commodities dependerem muito do preço da matéria-prima. Então, por exemplo, a gente tem a Petrobras, que ela depende muito do preço do barril do petróleo. A gente tem diversas empresas que trabalham com mineração, que trabalham com estruturas de aço, que sempre dependem do preço do minério, do preço do ferro. Então, essa dependência do preço da matéria-prima é o que coloca empresas desse segmento como empresas de setores não perenes. Mas, novamente, investidor, não é porque não são perenes que são ruins. A gente tem boas empresas na nossa bolsa de valores que estão no setor de commodities, por exemplo. E aqui eu trouxe para mostrar para vocês que, na verdade, investir em bolsa é necessário você ter paciência. Se você deseja, de fato, ter sucesso na bolsa de valores, construir um patrimônio milionário, viver de renda no seu futuro, ter uma aposentadoria extremamente tranquila, você precisa entender que ter paciência vai ser o ponto-chave da sua estratégia, já que você vai precisar investir por longos períodos de tempo, por longos anos. E aqui a gente tem um gráfico que apresenta a probabilidade de você perder dinheiro na bolsa. Então, se você investe há um dia, ou seja, você comprou uma ação hoje, a probabilidade de você perder dinheiro é de 48%. Se você investe há um mês, essa probabilidade cai para 44%. Mas perceba que de um mês para um ano, praticamente isso não muda. A probabilidade de você perder dinheiro é a mesma. Mas à medida que os anos vão passando, com 3, com 5 anos, essa probabilidade vai diminuindo. De uma forma que após 20 anos, a chance de você perder dinheiro é praticamente zero. Então é dessa forma que muitos investidores eles constroem um patrimônio multimilionário na bolsa de valores, porque eles tiveram paciência para acumular boas ações de boas empresas por longos períodos de tempo. E outro ponto que é extremamente importante nessa estratégia de foco em dividendos, investidor, é você reinvestir todos os dividendos, porque esse reinvestimento é o que vai potencializar os seus ganhos no longo prazo. Aqui eu trouxe um estudo, uma simulação que foi feito considerando a evolução do valor de uma carteira hipotética. Nesse caso, imagine que você comprou diversas ações e montou uma carteira exatamente idêntica ao Ibovespa, que é o nosso índice da Bolsa de Valores, que mede o desempenho das ações da Bolsa. A sua carteira é exatamente igual à do Ibovespa. Em 1999, para que você conseguisse montar essa carteira, você teria que desembolsar 10,7 mil reais.
No primeiro cenário, em que você simplesmente sacava todos os dividendos para sua conta bancária, por exemplo, e gastava com o que você quisesse, de 1999 até 2019, ou seja, em 20 anos, 10,7 mil reais teriam se transformado em 97.587 reais. Esse retorno equivale a aproximadamente 812% durante 20 anos. Agora veja a diferença, investidor, desse segundo cenário, em que esse investidor reinvestiu todos os dividendos que essa carteira gerou para ele. De 1999 até 2019, nos mesmos 20 anos, esses 10,7 mil reais teriam se transformado em mais de 340 mil reais. Ou seja, isso equivale a um retorno de quase 3.000% ao longo desse período, quase 4 vezes mais do que aquele investidor que simplesmente sacou todos os dividendos. E a explicação para isso é bem lógica, investidor. À medida que esse investidor foi recebendo os dividendos, ele foi comprando mais ações das empresas que ele já tinha, consequentemente ele recebia mais dividendos e com mais dividendos que ele havia recebido, ele conseguia comprar mais ações. E dessa forma, ele fez o que a gente chama de bola de neve, em que chega um ponto que a sua carteira de investimentos ela começa a crescer sozinha, sem você precisar mais aportar. E é exatamente por isso que reinvestir os dividendos é o que vai potencializar os seus ganhos no longo prazo. Então é isso, investidor, espero que esse vídeo tenha sido útil. Se você puder, eu peço para que você deixe o like nesse vídeo e que você se inscreva no nosso canal. Como eu já falei, isso me ajuda bastante, assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e passa a entregar para mais pessoas e, consequentemente, o nosso canal passa a crescer um pouco mais. E caso você tenha interesse, existem mais 46 vídeos aqui no canal que falam sobre diversos assuntos na Bolsa de Valores. Então, se for do seu interesse, dá uma olhadinha nesses vídeos e, mais uma vez, se inscreva para nos ajudar. Então, por hoje é isso, muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.